Pronto, a Júlia vai conversar. O tema da Júlia é ser mãe e não deixar de ser mulher. Não é isso, Júlia? Isso. A Júlia, ela é casada há 3 anos e mãe da Melanie, de 6 meses. É recente, mãe recente, né, Júlia? Psicóloga clínica, formada em 2014, especialista em avaliação psicológica e está cursando a psicologia perinatal pelo Instituto Mater Online. Então, Júlia, a palavra está com você. Vamos discutir sobre esse tema bem, bem legal. Bom, boa noite a todos. Como ela falou, meu nome é Julie e tenho minha filhinha Melanie de 6 meses, o que me fez querer me aprofundar ainda mais nesse tema de maternidade. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês um dos maiores desafios que eu acredito da maternidade, é a gente ser mãe sem deixar de ser mulher. Então, a maternidade, ela é uma experiência muito inexplicável, né? Ela traz um turbilhão de emoções, sentimentos, e o que a sociedade passa hoje pra gente é uma maternidade romântica. Mas, no entanto, a maternidade romântica, ela só existe nos contos de fada. Na vida real, não é tão fácil quanto dizem, né? Por aí. E as pessoas acreditam e dizem por aí que nasce o bebê e nasce uma mãe. Mas, na prática, não é bem assim que acontece. O instinto materno, ele não existe. O instinto materno, ele existe apenas no mundo animal. Agora, para o ser humano, o que existe é o amor materno. Por isso que muitas pessoas abandonam, né? Não há o cuidado com o bebê, porque não existe esse instinto. Se houvesse, todas as mães cuidariam, né, bem dos seus filhos. Mas não existe. Então, o amor, ele tem que ser construído dia a dia. E acaba que não acontece assim que o bebê nasce. Para muitas mães não é aquele amor à primeira vista. Isso vai sendo construído dia a dia. A mulher na gravidez, ela passa por mudanças hormonais, comportamentais, fisiológicas. Então o corpo dela muda, a barriga cresce, talvez ela fica mais flácida, fica inchada. E pode acontecer, né, no final da gravidez, dela já tá com a autoestima baixa, não tem mais vontade de se arrumar, ela nem consegue alcançar mais a perna para se raspar. Então pode ser que ela vá deixando de lado a mulher que existe ali nela. E isso, para algumas pessoas, não ser um problema, e para outras pode ser que sim, né? Então é necessário a gente olhar, né, pro lado da mulher, a gente fazer de tudo para conseguir ser mulher mesmo sendo mãe, né? E depois da gravidez vem o puerpério, que é o período ali de pós-parto, que também os hormônios estão a milhões, porque tem muitas alterações, né? A mulher passa ali pelo parto, ela tem a recuperação desse parto, tanto cesárea quanto parto normal. Cada um tem uma recuperação diferente, mas as duas não são fáceis. E depois vem a amamentação, muitas vezes o bico do peito racha, tem a pojadura, que é a descida do leite, a mulher pode acabar sofrendo, tendo febre. A rotina dela muda toda após o nascimento do bebê. E isso é uma fase difícil para a mulher, né? E por tantas mudanças, né? O corpo não volta ao normal também logo que o bebê nasce. E por todas essas mudanças, esse período é considerado um período de crise, né? Potencial de crise, porque a mulher pode ter alguns transtornos caso ela não se cuide, ela não seja bem orientada. E é importante, né, o que ajuda nesse período é a mulher ter conhecimento, ela saber daquilo que ela vai passar, ela ter informação, ela buscar, né, antes de ter o bebê, ela ir atrás de informação sobre a amamentação, sobre o parto, sobre a nova rotina, né, os bebês passam por salto de desenvolvimento, que deixam as mães doidas, às vezes você acha que é dor, mas é só um salto que está passando.
Então, é importante que a mulher tenha conhecimento e também que ela compartilhe com seu companheiro, com sua rede de apoio. Por quê? Porque eles têm que estar atentos também a essa mulher. Quem que vai ver se essa mulher não estiver bem? Vai ser a família. Muitas vezes ela está passando por isso e ela não percebe que ela não está bem, que ela está muito triste. Talvez ela pense que é normal, mas até certo ponto é normal, mas chega num limite que a pessoa precisa de ajuda, ela não consegue sair dali sozinha. Então é importante que a família também tenha conhecimento daquilo que está por vir. E além, né, de compartilhar isso com a família, a mulher precisa se atentar para conseguir dar atenção ao seu companheiro, porque o dia a dia como mãe é cansativo. Às vezes o marido acha que ficou o dia inteiro em casa, então tá tranquila, né? Mas a mulher o dia todo não para. É difícil você ver uma mãe que para dormir à tarde, descansar. Geralmente ela tá ali o dia todo fazendo alguma coisa e a cabeça dela fica cansada também, né? É uma canseira psicológica. E aí a mulher precisa se atentar, né, para conseguir dar atenção ao marido no fim do dia, porque todo dia ela vai estar cansada. Então ela precisa se organizar, né, criar momentos ali de casal, tentar fazer um jantar juntos, né, mesmo com a criança próxima, mas ter um momento ali de conversa, de escutar o marido como foi o dia, de contar para ele como foi o seu também. E também é importante a gente perguntar para o marido, né, como está sendo a paternidade, se ele está tendo alguma dificuldade, como que está sendo para ele, porque o homem, a mulher acaba conversando mais com outras mulheres, né, o homem acaba não compartilhando muito, né, sobre o que ele está sentindo. Então é importante que a mulher converse com ele sobre como está sendo a paternidade. E a gente vê assim que o afastamento da mulher, do companheiro, muitas vezes acaba sendo ocasionado por conta que o marido não faz a função de pai, né? E ele não colabora ali com a mãe. E isso acaba causando um esgotamento emocional. A mulher ela fica sobrecarregada e ela não tem energia, né, para fazer as coisas, para cuidar de si própria. Então, quando o marido não exerce essa função, acaba ocorrendo um afastamento ainda maior, né? Ela não consegue ter energia para estar ali com ele. E isso pode fazer com que a mulher acabe se esquecendo do seu papel de mulher. A mãe esquece o seu papel de mulher. E muitas vezes ela se sente invisível, ela se sente esquecida, porque as pessoas vão visitar o bebê e muitas vezes nem pergunta como a mãe está. A atenção fica toda ali para o bebê e muitas vezes essa mãe não está bem, está precisando conversar. E as pessoas esperam, né, que essa fase, nossa, nasceu o bebê, você vai estar deslumbrada, mas não é sempre que acontece assim, né? Por conta de todas essas alterações, é uma fase difícil e a mulher ela precisa ser ouvida, né? E a gente precisa se atentar para ter um resgate dessa identidade nossa. Então, o que eu posso fazer para eu ser um pouquinho daquilo que eu era antes? E é importante lembrar, muitas pessoas, após ser mãe, ficam pensando, né, quando minha vida vai voltar ao normal? E, infelizmente, vou ter que falar para vocês que a sua vida não vai mais ser como era antes. Daqui para frente, ela vai ser diferente. E você vai ter que criar uma nova identidade a partir disso. Você vai ter que tentar incluir na sua rotina aquilo que você gostava de fazer, né? Então, que seja, o que te faz bem? É colocar um brinco, é passar uma maquiagem, arrumar o cabelo, fazer uma caminhada na rua. Então, se organize, vê se o marido colabora ou sua rede de apoio e faça aquilo que você goste, né? Leia um livro, resgate um pouco daquilo que você tem, porque a gente não pode ser só mãe. Quando a gente tem outros papéis, a gente é uma mãe melhor. Você pode perceber que quando você dá uma saidinha para resolver alguma coisa e volta, você volta muito melhor, você volta com saudade, você volta feliz. E quando você está o tempo todo com a criança, muitas vezes você acaba ficando esgotada, cansada, a criança chora e fala, nossa, mais uma vez. Então, tenha outros papéis. Isso é muito importante. Não é fácil assumir essa identidade, é muito difícil, porque
a gente fica numa simbiose ali com a criança, né? A gente acha que não, só eu cuido bem do meu filho, eu não posso deixar com outra pessoa. E na verdade a única coisa que as outras pessoas não podem fazer pelo seu bebê é amamentar, se você der o peito, né? Caso contrário, outras pessoas podem cuidar dos seus filhos, pode ter certeza. Pode ser que não seja igual a você, mas eles vão cuidar bem. Então a gente tem que confiar nas outras pessoas. E o que é essencial para a gente conseguir ter esse papel de mulher? A gente ter uma rede de apoio. A rede de apoio, ela pode ser algum parente, mãe, sogra, quem for que estiver por perto, que puder te ajudar. Porque nesse momento, quando o bebê nasce, você acaba que não pensa muito, que eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar a casa. Você fica ali só em torno do bebê, porque ele demanda o tempo todo. Você está ali em recuperação. Então, caso você não tenha, né, parentes próximos que possam te ajudar, converse com uma amiga, ou se você tiver condições, contrate alguém para te ajudar, ou coisas que facilitam, deixe comida congelada antes do bebê nascer, peça marmitas de algum lugar que tenha semanal, faça algumas coisas para facilitar o seu dia a dia, porque quando o bebê nasce você acaba não se lembrando e não tendo tempo de fazer essas coisas. É legal também a gente ter amizade com outras mães que estão passando pela mesma situação. Se você não conhece ninguém, né, que acabou de ter bebê, tem uns grupos de aplicativo, né, na internet a gente consegue encontrar, e é legal a gente compartilhar com essas pessoas, porque elas estão passando naquele momento pela mesma situação, elas estão em licença maternidade em casa, vai conseguir ter atenção ali com você no tempo que você precisa. Então, é importante ter amizades passando por esse momento e você vê que você não é uma mãe tão ruim assim, que outras mães também passam os perrengues que você está passando e no fim dá tudo certo. E outra coisa, é importante salientar que há alguns amigos que acabam se afastando após o nascimento do bebê. Isso acontece, né, com algumas pessoas e não é por maldade, gente, não levem isso como maldade, mas é que assim, o bebê muda toda a rotina, você possivelmente não vai frequentar os mesmos lugares que frequentava antes, você vai ter que ir embora mais cedo, porque a criança tem o horário de dormir, começa a ficar cansado, e tem pessoas que não estão dispostas a isso, e tá tudo bem, pode ser que mais pra frente eles se aproximem novamente, ou que eles tenham um filho e aí acabem se aproximando, mas, ao mesmo tempo que algumas pessoas se afastam, você cria novas amizades. Acaba aparecendo outras pessoas que estão passando por esse período e se aproximam também. Então, não fiquem magoados com isso, levando, né, como maldade, que não é por maldade que as pessoas se afastam. E é legal a gente se perguntar, né? Quem é você após a maternidade? Você consegue ver qual que é a sua identidade, o que você está fazendo por você, você está realizada com aquilo que você é hoje, você está satisfeita com o seu físico, está satisfeita como esposa, como mãe, como filha. E caso você não esteja realizada, o que você está fazendo para mudar essa situação? Né, eu queria trazer essa reflexão, porque a gente precisa ter um ato por dia para mudar essa situação. Não precisa mudar do dia para a noite. Faça uma coisinha. O que você pode fazer amanhã para que isso seja diferente daqui para frente? Vai uma coisa por vez. Não pegue pesado com você, mas mude. Não fique nessa mesma, que isso pode te levar a transtornos sérios, né? Cerca de 70% das mulheres passam pelo baby blues, que é uma sensação que a mulher passa ali no pós-parto, né, de tristeza, falta de energia, transtornos no apetite, no sono, e 7% delas acabam tendo a depressão pós-parto. Então a gente precisa se cuidar, não deixar, né, que isso vire um transtorno. Vamos fazer pequenas coisas para mudar essa situação. E é importante a gente criar uma nova rotina,
como eu falei, a vida ela não vai voltar, né, ao que era antes. Então a gente tem que ver daqui para frente o que pode ser feito, o que eu posso fazer diferente. E também é importante a gente saber que já já o bebê vai ter essa autonomia, vai virar uma criança e ele vai se virar mais sozinho e você vai conseguir fazer mais coisas do que fazia antes, né? Não é para a vida toda que ele vai ser totalmente dependente. Já já ele vai estar aí voando e aí você vai estar chorando que queria mais perto. Como falam, né? Nasce uma mãe e nasce uma culpa, né? A gente se culpa por tudo. Se culpa por estar perto, muito perto, se culpa por estar longe e assim vai. Mas vai ficando mais fácil e a gente vai passando pelas fases, cada uma com a sua dificuldade diferente, mas vai melhorando. E eu queria, para finalizar, parabenizar a todas as mães, né, que exercem esse papel tão complexo, que a gente precisa de estudo para saber lidar. As mães que se dedicam totalmente à criança e à casa, e as mães que também trabalham fora, que é um desafio ainda maior, né, que além disso tem que cuidar da casa e do filho. E queria só deixar uma mensagem que você não vai dar conta de tudo e você não precisa dar conta de tudo. E tá tudo bem. Tá certo, gente? Essa mensagem que eu queria deixar. Se tiverem alguma pergunta, podem deixar na caixinha de pergunta que a gente vai responder no final. Obrigada a todos. Obrigada, Julie. O tema que você trouxe hoje para a discussão é muito interessante e muito importante, principalmente para as novas mães, que exatamente carregam esse acúmulo de papéis, né? E ainda não sabem lidar com isso no dia a dia, não sabe diferenciar o momento de ser cada coisa e como fazer esse jogo de cintura, de ser tudo ao mesmo tempo. Né? Porque Sim, eu acabei esquecendo. Pode falar. Eu acabei esquecendo de falar, né, em relação a gente ter tempo para as amigas, né? Sair sem o filho, a gente ter um tempinho ali também para nós, né? Isso, porque a nova mãe, quando se torna mãe, deixa de ser fulana, é mãe de alguém, né? Todo mundo Isso já se mesmo. direciona como uma nova identidade. E a gente termina se perdendo mesmo e entrando nessa crise, como você bem colocou. Muito Sim. bem, obrigada pelo tema de hoje. Obrigada.